ao linguajar um pouco acadêmico, que é típico próprio da pesquisa de um doutorado. Então não tem como escapar. Tudo bem? Não tem como escapar dessas características da coisa acadêmica. Mas vocês têm total liberdade de interromper alguma coisa que não entendeu. Podem interromper, perguntar, falar que estou mais interessado no debate, inclusive com vocês que estão aí. Então, depois que Joãozinho e Xane a gente começar a debater, a gente vai depois jogar para vocês irem também dando a colherada de vocês. Certo? Então, palhaçaria. Dramaturgia da arte do palhaço. A questão. A dramaturgia teatral é uma noção que expandiu tanto a ponto de exigir que precisemos, se estamos falando da dramaturgia de um autor, como Nelson Rodrigues ou Samuel Beckett, se estamos falando da dramaturgia do diretor, como José Celso, Peter Brook, Barba, Grotowski, Fernando Marinho, ou da dramaturgia da dança, de, por exemplo, Denis Stocks, Pina Bausch. Hoje, inclusive, é frequente se falarmos em termos de dramaturgia e composição do ator. Cleise Mendes, minha orientadora, dramaturga, estudiosa da comédia, recentemente publicou A Catarse na Comédia, apontou que a sinalização dada pelo ator com a plateia na hora da apresentação que determinará o sentido e a inclinação dramatúrgica definitiva do material encenado. Ou seja, na hora da apresentação no palco, o ator detém e assume decisivamente o poder do dramaturgo. Adicionaria que é um dramaturgo que partilha o palco com outros dramaturgos parceiros, os outros atores e atrizes que estão em cena com ele. E ainda outros dramaturgos, compostos pela plateia de espectadores. De modo que teremos que nos abrir para uma dramaturgia do espectador também. Com tantas perspectivas abertas, certamente deve haver espaço para uma dramaturgia do palhaço, que diz respeito a seu espetáculo cômico e características particulares de sua forma de atuação. Nomeio esta dramaturgia e forma de atuação que a acompanha de palhaçaria. Pausa para ajustar o foco. Um aspecto metodológico a ser elucidado é que o ângulo da minha fala parte da minha condição e meu ponto de vista como espectador. Uma abordagem que privilegiasse a ótica de minha experiência artística provavelmente daria ênfase a outro âmbito. Os meus 15 anos de experiência contínua com as artes cênicas, dos quais 10 dedicados à palhaçaria, nutrem a consistência do meu olhar, que nesta palestra volta-se para uma definição do termo palhaçaria. Aproveito a oportunidade para fomentar o diálogo na academia entre artistas e intelectuais, evitando polarizar suas atividades como registros de universos paralelos e incomunicáveis. Ainda não é tão fácil evitar o óbvio erro de reproduzir os rótulos que dividem os primeiros em praticantes e os segundos em teóricos. Todo artista é um estudioso e é dotado de uma técnica, ainda que não se dê o trabalho de tomar consciência dela por meio da reflexão e produção de um discurso. Mesmo porque a maioria não é remunerada para isso, o que torna o trabalho economicamente desinteressante. Por outro lado, os estudiosos são verdadeiros artistas na criação e no arranjo de suas ideias. Estou evitando ao máximo criar barreiras improdutivas entre artistas e acadêmicos e convidando-os a convergir suas atenções para uma zona em
que possamos nos surpreender com práticas artísticas e acadêmicas. Uma zona onde discussões podem florescer, usando termos e conceitos compreensíveis, tanto dentro quanto fora da academia. Acredito que chegamos a um momento em que não há necessidade de pensar tão dicotomicamente, separando os registros dos praticantes dos registros dos acadêmicos, como se os dois falassem línguas incomunicáveis. Ou que talvez seja pior, pensar que cada uma dessas perspectivas só possa abordar tópicos que apresentam situações artísticas e problemas teóricos tão distintos quanto intocáveis. Ainda mais no mundo cada vez mais intrigado e preocupado com o papel do receptor, seja de leitor ou espectador das obras, e por que não das teorias. Não tenho aqui a pretensão de falar de nenhum palhaço em especial, nem caracterizar nenhum momento histórico em particular. Trata-se de uma iniciativa aqui de estudar a arte dos palhaços a partir da descrição de seus dinamismos dramatúrgicos, explicitar diferentes estratégias, princípios e procedimentos específicos da palhaçaria. Este pode ser visto como um primeiro esforço para focar na palhaçaria, enfatizando o seu valor dramatúrgico. Não há, por hora, a pretensão em desenhar uma teoria da palhaçaria ou da técnica do palhaço, porque acredito que este seria um impulso colonizador, que tenta reduzir os fenômenos a um estado puro. Prefiro acreditar na diversidade cultural da palhaçaria. Mas eu me permito formular discussões teóricas e propor ferramentas conceituais úteis para pensar a palhaçaria e incentivar novos pensamentos e apontamentos teóricos. Um dos valores dessa tese é meu depoimento como testemunha de espetáculos que revelam algumas direções da palhaçaria na primeira década do século XXI. Fui espectador sistemático de encenações nesta primeira década, que apontam uma palhaçaria que flui em uma grande diversidade de direções. A consistência do meu testemunho é enriquecido de leituras sobre e de palhaços. Muitos palhaços fazem relatos biográficos. Talvez sejam dos artistas os que mais têm essa prática de fazer suas biografias. Teorias e discussões filosóficas e debates historiográficos a respeito do riso, além de entrevistas com diversos criadores de espetáculos de palhaçaria, incluindo Alexandre Luiz Casado, João Lima, outras pessoas da cena internacional. Me interessa fazer um painel, vamos dizer assim, que atravesse as culturas, mesmo porque uma das particularidades da dramaturgia do palhaço é a sua potência universal de leitura. Essa universalidade dele faz com que ele circule e transite muito facilmente em diferentes países, diferentes culturas. Então, seria muito pobre, de certa forma, e não muito interessante tentar situar esse artista dentro de um parâmetro, sei lá, de nacionalidade, de região, né? Palhaçaria no século XX. O mais grosseiro engano em relação aos palhaços é acreditar que eles dizem a mesma coisa. E, em geral, essa mesma coisa é a imagem mais limitada, pobre e redutora das suas possibilidades de leitura. No curso do século XX, a maioria dos precursores de novas abordagens teatrais bebeu e foi influenciada pela palhaçaria na revitalização de suas visões. Meyerhold, Jacques Coupeau, Jacques Lecoq, Bertolt Brecht, Samuel Beckett e Dario Fo são exemplos de grandes figuras da cena da dramaturgia e da produção teatral do século XX. Todos eles reconhecem a experiência como espectador de apresentações de palhaços como influência decisiva de seus trabalhos. Esta palestra vai além disso porque procura reconhecer e dispor
da consciência dramatúrgica, da prática artística, no próprio âmbito do que tenho nomeado aqui de palhaçaria. Por que esse apontamento? Porque essas figuras que eu mencionei agora, eles adotaram princípios e práticas da palhaçaria para suas vantagens teatrais. Meu interesse aqui é em investigar o campo dos princípios dramatúrgicos da palhaçaria na própria cena dos espetáculos de palhaços. Então existe uma diferença aí de interesse. Meu interesse são como o próprio palhaço lida e manifesta sua estratégia dramatúrgica no seu espetáculo. Não podemos mais assistir o palhaço inglês Joey Grimaldi da virada do século XVIII para o XIX, ou o palhaço negro Benjamin Oliveira da virada do século XIX para o XX, para observar suas técnicas em cena. Mas podemos imaginar diversos componentes delas a partir de biografias e diversos outros escritos de espectadores de suas atuações. Recentemente, um livro muito interessante foi publicado sobre Benjamin Oliveira e a teatralidade do ciclo teatro no Brasil, de Hermínia Silva. Excelente estudo histórico que vai resgatar a tradição circense brasileira, principalmente através do prisma e acompanhando a biografia de Benjamin Oliveira, que é um dos grandes marcos da palhaçaria no Brasil. Ele era filho de escravo e eventualmente preferiu se aventurar fugindo com um circo que passou pela cidade dele. Coisa extremamente comum era essa prática, né, das crianças e as pessoas mesmo, às vezes moças ficavam apaixonadas pelos circenses e existem muitas histórias de palhaços conquistadores ladrão de mulher. Ladrão de mulher, a história do palhaço que é ladrão de mulher, né? Então essa coisa do palhaço com a trapezista também é um mundo onde no século XIX para o XX, onde existe muito pouca perspectiva de circulação do cidadão comum. Então a possibilidade de uma vida nômade com esses circenses se apontava como uma verdadeira revolução na qualidade de vida, né? Na experiência de vida, né? As pessoas que normalmente nunca iam ter essa liberdade de movimentação. Mas as plateias são tão responsáveis quanto os palhaços por manter e renovar esta que é uma das mais antigas formas de arte, a arte do riso, a arte do cômico. Se concordamos que a plateia é de extrema importância na continuidade, renovação e definição da recepção da palhaçaria, devemos concordar que tanto as condições das apresentações, rua, circo, teatro, quanto as formações culturais e sociais da plateia influem consideravelmente na qualificação artística dos shows e na imaginação dos espectadores. O número do palhaço, quando apresentado com êxito, tem a mesma universalidade de entendimento que um espetáculo de malabarismo proporcionou. Essa universalidade faz com que os espectadores se sintam todos incluídos no drama proposto pela apresentação. Mas se todos estão vendo o mesmo acontecimento, cada um produz sua própria experiência de recepção. Uma das chaves da arte da palhaçaria tem sido como extrair dramaturgia da realidade das vidas de seus praticantes. Talvez seja este um dos motivos para que o próprio corpo destes artistas tenha se tornado um território privilegiado das descobertas de sua comicidade. Eles escavam por dentro de quem constitui e sente o mundo tão visceralmente que o impacto sobre o espectador é quase sempre violento, exagerado, com uma medida de estranheza e até terror,
com feiura, com todas as variáveis emocionais, do amor ao ódio. Porque tudo isso está soterrado na nossa humanidade. A humanidade de nossos corpos demasiado humanos. As fronteiras entre o animal e o humano quase se apagam e somos expostos em todos os níveis de nossas limitações e características biológicas. Mas tudo é mostrado de modo divertido. Toda essa dramaturgia da vida, ou vida dramatúrgica, é exposta de tal modo, impregnando uma riqueza de ferramentas e recursos teatrais, para que, como plateia, nós possamos rir. Palhaçaria é uma forma cômica em que a dramaturgia da vida é exposta de maneira risível, para que possamos nos divertir enquanto sentamos nosso olhar na apresentação desses artistas. Como é que está por aí até agora? Está tudo bem? Estamos conceituados? Uma risadinha boa. Palhaçaria contemporânea. Para mim não existe tal coisa. Apenas palhaçarias de ontem e de hoje. Um palhaço pós-moderno, formado na escola de Lecoq, não é mais interessante porque seus espetáculos abordam temas considerados atuais ou são feitos com ferramentas distintas dos palhaços de circo e da palhaçaria desenvolvidas em famílias de tradição moderna? São apenas abordagens distintas. Fronteiras entre abordagens distintas são uma redundância, porque nós todos somos fronteiras uns dos outros. Não me parece produtivo produzir juízos de valor baseados na caracterização estética de diferentes grupos e empreendimentos artísticos e distingui-los e classificá-los pela sua produção meta e técnica é redundante. Pode ser um bom dispositivo de marketing, né? Eu sou da escola da Copa, eu sou isso, eu sou daquilo. Mas não é muito útil nem ético como atitude de pesquisa e para o reconhecimento da contribuição de artistas anteriores, ou simplesmente o reconhecimento de diferentes práticas artísticas. Essa coisa, eu falo muito assim, essa questão do clown e do palhaço, né? Ah, se você chega, não, você faz clown. Não, essa questão do clown e do palhaço é óbvio que é uma jogada de marketing. Você chegar e usar clown para poder dar um upgrade no que você está fazendo, né? Mas é tão falho, é tão improdutivo, penso eu, porque ela cria uma situação na qual as pessoas acham que existem dois gêneros de palhaçaria. E não há. Clown é simplesmente palhaço em inglês. Agora, existem várias palhaçarias, assim como existem várias músicas, do brega, do axé, do pagode, da bossa nova. Palhaço é a mesma coisa, existem vários. Não é clown é um gênero e palhaço é outro. Entendeu? Então, diversos praticantes da cena contemporânea de teatro do século XX se tornaram conscientes do poder dramatúrgico da palhaçaria e aplicaram suas ferramentas teatrais tanto na produção de suas montagens como Brecht, Marcel Marceau, que é um mímico, que na verdade investe na figura de cômica. Então ele vai usar muita eficiência a palhaçaria na mímica dele, né? Já falei na dramaturgia, Brecht e Beckett, eles sugam e devem muito a palhaçaria. E as práticas pedagógicas de Coupeau, Lecoq, Bourdieu. Estas apropriações e resultados artísticos não paralisaram nem tiraram o encanto e a criatividade, o valor artístico, enfim, de uma diversidade de trajetórias da palhaçaria tradicional, de famílias como os Columbaioni, da Itália. Aqui temos o Fura-Fura, né? Ou de tradições bem vivas na Rússia e na Espanha. Além de carreiras de solistas, como Léo Bassi, Tortel Poltrona, Django Edwards, que nunca mantiveram contato com as práticas e essas novas pedagogias mencionadas. Então é muito mais plural, complexo
rico, misturado, mixigenado à paisagem da palhaçaria do que gostaríamos de acreditar ou de conseguirmos enxergar. As interpenetrações, as misturas são muito difíceis de permitir uma classificação rasa que tenta alocar as coisas em sei lá, pós-moderno, contemporâneo e conceitos. Na verdade, esse esforço de classificação já nem é mais questão importante, nem na academia mais. Bom, agora vai vir a parte polêmica. Aqui eu estou provocando mesmo as pessoas que, enfim, se sentindo provocadas. Essa parte se chama equívoco, autocrítica e provocação. Certo? Hoje há um equívoco que domina o entendimento da palhaçaria. Na história da palhaçaria, existe uma tradição clássica de relacionamento entre duplas de palhaços, onde o chamado Augusto assume uma postura mais boba, ingênua e desengonçada, com o branco, que tem uma orientação de postura mais elegante, metida inteligente e autoritária. As pessoas têm uma noção que associa todo palhaço ao Augusto. A pedagogia de Lecoq, penso eu, contribuiu consideravelmente para a disseminação deste equívoco. Ele focou seu estudo do palhaço, dando grande peso na atitude augusta do palhaço com nariz vermelho, que sempre foi uma das características da maquiagem do Augusto, o nariz vermelho. Mas vejam bem, o palhaço Augusto só surge em 1864, ainda no final do século XIX. Essa figura com o nariz vermelho, boba e augusta, surge nesse período. Lecoq tomou o nariz vermelho como símbolo da menor máscara do mundo e, como consequência, enfatizou a reprodução da imagem do Augusto, da lógica da ingenuidade, que nasce principalmente de situações extremas de constrangimento. A sua escola disseminou os principais renovadores da técnica do palhaço como um caminho de pesquisa independente da chamada palhaçaria tradicional. As suas metodologias são muito direcionadas à quebra da autoimagem, da personalidade das pessoas. Só uma sugestão assim. Dá uma situada pra gente. Quem é Lecoq? Tá. Que ele vem de Decru, essa galera que tem essa escola ali na Inglaterra. Jacques Coupeau é um dos reformadores do teatro do século XX, no começo do século XX. Ele vai ter Etienne Decru e Lecoq como um dos principais, vamos dizer assim, mais conhecidos alunos deles. O Decru, como a maioria de vocês devem ter ouvido falar, pegou a questão da mímica e martelou, até que ele chegou à mímica corporal dramática. Ele desenvolveu isso. Jacques Coupeau tinha uma pedagogia que tinha mímica, tinha improvisação, tinha até clown um pouco. Só que a obsessão do Etienne Decru era a mímica. Ele aí pegou aquilo e montou uma verdadeira metodologia de mímica específica, quase um balé do ator, né? E ele tem muitos alunos que deram continuidade a essa tradição de atuação. Thomas Lieberstein deles, que eu tive contato no americano, e o Steve Corrin e outros. Lecoq era outro dos alunos de Jacques Coupeau. Só que ele foi para a Itália, mexeu um pouco com o Médio Delage, entrou em contato com outras coisas lá, deu aulas para Dario Fo
de mímica, né? E quando ele retornou para a França, ele resolveu montar a escola dele. E ao longo da escola, que tinha uma formação, na verdade, que integra vários elementos, inclusive mímica, inclusive improvisação, inclusive dramaturgia, motivação, outras coisas, ao se sentir e ver uma solicitação da figura do palhaço, uma demanda pela parte de um certo grupo de estudantes, ele aí jogou a palhaçaria como uma técnica a ser aprofundada. E aí aquilo foi aprofundado. Tipo, aquilo ficou muito... Houve um interesse muito grande pelo qual. Então virou uma das coisas mais fortes da escola de Lecoq hoje. O Lecoq já morreu, mas tem diversas pessoas que dão continuidade à escola dele. Que é o Philippe Gaulier hoje em dia. E aí o Philippe Gaulier foi um aluno de Lecoq que já deu aula na escola de Lecoq, mas que agora também já tem sua própria fama de guru, e hoje ele inclusive se deu o luxo de ir para o interior da França, e as pessoas é que vão lá para ter aula com ele. Ele já morou em Londres, já morou em Paris, que são os grandes, né, centros de coisa. Então é mais ou menos isso. Hoje em dia é uma escola de ator que dura 2 anos, não é isso? O de Gaulier? O de Gaulier? Não sei. Não, mas tem um formato parecido com o de Lecoq. Tem 2 anos e que tem um módulo que é específico do palhaço. Isso. E haja grana para poder fazer. O Gaulier, inclusive, ele escreveu um livro chamado O Tormentador. Eu vou até comentar isso aqui agora. A escola, as suas metodologias, mencionando as metodologias de Lecoq, são muito direcionadas à quebra da autoimagem, da personalidade das pessoas como um mecanismo para a construção do palhaço pessoal. Gaulier, que foi formado por Lecoq e foi professor de sua escola, nos sugere esta direção metodológica com o próprio título do seu livro, que é O Tormentador. Imagine o que é uma aula dele, né? Alguém que se chama O Tormentador. Bom, nesse ambiente pedagógico, especulo que não há muito oxigênio para o palhaço branco se desenvolver. Quando se trabalha uma qualidade mais branca, se é empurrado a uma perspectiva de bufonaria. O próprio Léris Colombaione, que é um dos seguidores de uma tradição antiguíssima de família de comédia da arte italiana, mencionou recentemente em uma oficina no Rio de Janeiro que os palhaços brancos desapareceram. Os acordes e as cores do palhaço branco estão faltando. Acordes que convocam o mundo do bobo, ingênuo e movido pela fantasia a se friccionar com o peso da realidade, que às vezes o branco encarna. Mas também porque a atitude submissa, flexível e ingênua do Augusto não pode ser a única trilha das reações às tragédias